Oi, pessoal, eu sou Isabel Borges, sou advogada e professora de Direito Imobiliário. No meu vídeo anterior eu falei sobre as locações e o coronavírus e sobre o projeto de lei do senador do Maranhão, o número 884 de 2020. Hoje eu vim aqui conversar com vocês acerca de dois projetos que estão em tramitação no Senado Federal. O projeto 1179 de 2020, do senador Antônio Anastasia, e o projeto 1204 de 2020, do senador Álvaro Dias. A minha manifestação aqui vai ser em relação às locações, tá certo? Por quê? Porque o projeto 1179 é um projeto mais arrojado. Ele é denominado como regime jurídico emergencial nesse período do coronavírus, né? Então, é um projeto que incide sobre as relações privadas. Não só as locações, mas as relações privadas ao direito de família, as relações societárias, os institutos como prescrição, decadência, o capião. E dentro desse projeto, existe uma parte destinada às locações e aos condomínios edilícios. Então eu quero conversar com vocês acerca dos artigos 9 e 10, inicialmente constantes no projeto, que dizem respeito especificamente às locações, tá certo? O artigo 10, que previa a suspensão do pagamento dos locativos pelos locatários, ele gerou tanta polêmica que foi retirado hoje pelo senador Anastasia do projeto. Então, nós ficamos apenas com um dispositivo, que é o artigo 9. O que trata o artigo 9? O artigo 9 trata das locações de imóveis urbanos, quer dizer, não se refere se é residencial ou não residencial, e apenas diz assim, não se considerará liminar para a desocupação do imóvel nas ações de despejo a que se refere o artigo 59 da Lei do Inquilinato. Ora, duas considerações a fazer aqui em relação a esse artigo. Primeiro, quando eu vi a chamada sobre o projeto e também a justificativa do projeto, dizia que esse projeto se referia à suspensão de ações despejatórias até 31 de dezembro de 2020. Ora, não é isso que diz o projeto de lei. Se nós analisarmos o artigo 9º, ele não proíbe, ele não suspende ações despejatórias. Ele apenas suspende a concessão de liminares. É bem diferente do que suspender ações de despejo. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando o projeto traz essa expressão que não se conceder-se-á liminar, ele está equivocado no que diz respeito ao período emergencial ligado aos efeitos do coronavírus. Por quê? Porque o artigo 59 da Lei do Inquilinato, ele traz 9 casos, 9 possibilidades de se pleitear liminares em ações diferentes, ações despejatórias. Dentre esses 9 casos, 8 não tem qualquer correlação com a situação fática que vivenciamos hoje. Então, o projeto não poderia suspender as demais liminares, tá certo? Por quê? Porque são despejos por descumprimento do mútuo acordo, por exemplo, despejos para se retirar o sublocatário do imóvel, despejos em que há uma determinação de obras determinadas pelo poder público. Então, assim, se nós analisarmos os 8 casos de liminares, nenhum se aplica neste período, ok? Não tem relação com este período, então não deveria ter sido suspendido pelo projeto, ok? Um inciso nós poderíamos discutir, que é o inciso 9º, que trata da possibilidade de se pedir liminar numa ação de despejo por falta de pagamento. Mas observe, não é qualquer ação de despejo por falta de pagamento. É um único caso. Naquele caso em que o contrato de locação não tem mais a garantia dada inicialmente, porque perdeu ou porque o locatário não concedeu um novo garantidor, ok? Então, é um caso específico de despejo, por isso que se pode pleitear liminar. Então,
ponto o projeto anda muito mal, porque todas as suspensões de liminares não guardam relação, não há nexo. Eu falava isso no vídeo anterior. Tem que existir nexo entre este alegado caso fortuito força maior, que é essa impossibilidade de pagamento de aluguel, com a situação que se está vivenciando hoje. E os 8 casos de liminares concedidos pelo artigo 59, nenhum tem qualquer relação ou pode ter qualquer relação com o coronavírus. Então, é um projeto já nasce com problemas, já nasce defeituoso, né? Depois, no parágrafo 2º desse artigo, vocês vão verificar que há uma permissão de um tipo de despejo, de uma retomada, previsto no artigo 47 da lei. Está específico ali no parágrafo 2º do artigo 9º. Ora, gente, o 47 são casos de denúncia cheia. Denúncias em que o locador vai motivar o seu pedido. Vai pedir o imóvel para uso próprio, vai pedir o imóvel para residência de descendente ou ascendente. Então, também é um tipo de despejo que não tem relação com o fato de nós estarmos passando hoje, com o fato da pandemia, com os efeitos do coronavírus. E mais, esse artigo 47 é um artigo quase que não se usa. Por que não se usa? Porque ele prevê esse tipo de despejo por um tipo de contrato verbal, residencial, verbal, firmado com menos de 30 meses. E atualmente não se faz esse tipo de contrato. Nós sempre firmamos, o ideal, eu diria assim, é firmar um contrato com mais prazo, como a lei diz, escrito com prazo superior ou igual a 30 meses, para poder usar a denúncia vazia do 46. Então, assim, ó, não tem nexo isso que o projeto traz. Não tem qualquer implicação com o momento que nós estamos perpassando neste país hoje. Depois, neste mesmo parágrafo, é muito interessante porque ele traz uma exceção dizendo que pode se aplicar a liminar, tira as restrições do caput, que é o artigo 9º, quer dizer, então poderia se conceder liminar nesse despejo, com a máxima vênia. Não há liminar nessa espécie de ação despejatória. A lei em matéria de locação residencial não permite que se tire o locatário dessa forma, com essa concessão de liminar. Então, o projeto não tem qualquer importância e não vai ajudar os locatários e muito menos os locadores a enfrentar esse problema que poderá, ou que está ou poderá surgir aí com o inadimplemento dos locativos, com o não uso do imóvel e outros que poderão surgir, ok? O projeto já do senador Álvaro Dias, ele trata das locações residenciais e um pouquinho das locações não residenciais. No que tange às residenciais, ele diz que suspende o curso, todas as ações de despejo ficam suspensas até setembro de 2020. Tem como termo final da pandemia setembro de 2020. O outro é 31 de dezembro. Este é setembro. Então, ficam sobrestadas todas as ações despejatórias de imóveis residenciais. Também não tem porquê sobrestar, suspender as ações de despejo que não guardam relação com o problema que nós estamos vivenciando, que é a pandemia. Há ações de despejo que tratam de denúncia vazia, de denúncia cheia, que surgem da vontade do locador e que o fato gerador não é o problema do não pagamento dos aluguéis. Então, também não haveria necessidade de sobrestar toda e qualquer ação despejatória. O projeto também confunde todas as ações que nascem da vontade, que se resolve, as resolução, rescisão, resilição. Também não é o caso nesse artigo 1º aqui da lei. Depois, no artigo 2º, ele trata do inadimplemento dos aluguéis, tá? Entre março e setembro, nós não podemos fazer ações de despejo
cujo fato gerador seja o inadimplemento. Portanto, estariam suspensas, por esse projeto do senador Álvaro Dias, as ações de despejo por falta de pagamento, ok? Dos aluguéis em encargos. Mas isso não significa que eu não posso usar outra forma de cobrança, porque o próprio parágrafo único diz: o disposto nesse artigo não suspende o pagamento ou não isenta o locatário do pagamento dos aluguéis que podem ser feitos através de ações de cobrança, como, por exemplo, ação de execução contra os fiadores, tá certo? A única coisa que suspenderia seria o despejo por falta de pagamento. No artigo 3º, o projeto não vai bem quando ele diz que até junho de 2020, o locatário residencial ou comercial poderia rescindir unilateralmente o contrato sem pagar multa. Ora, aqui o projeto presume que há uma impossibilidade de cumprimento do contrato. Quando eu falei no vídeo anterior que o fato de não conseguir cumprir mais o contrato, havendo uma impossibilidade absoluta, o locatário deverá comprovar essa impossibilidade. Não é presumir impossibilidade de cumprimento do contrato. Então, aqui o projeto também não vai bem na minha opinião, ok? Na minha ótica. E, por fim, o artigo 4º da lei, do projeto, ele diz que nos casos em que há impossibilidade do uso do imóvel, o fechamento do comércio, aí é só para as locações não residenciais, inviabilizando o funcionamento do aluguel comercial, como o projeto se refere, há a possibilidade de reduzir proporcionalmente o aluguel pelo número de dias fechados. Ora, isso eu já tratei no vídeo anterior. Isto realmente confirma. Se houver uma impossibilidade temporária do cumprimento em função de um caso fortuito ou força maior, que não é a doença, eu ressalvo, mas o fato do príncipe, o fato de estar impedido pelo poder público, há essa possibilidade de redução do aluguel. Para isso, nós não precisamos de um projeto de lei, mais uma lei aqui no ordenamento jurídico. Por quê? Porque o próprio Código Civil trata disso. E há essa possibilidade de redução do valor proporcional, ok? Então, me parece que esses projetos não vão solucionar ou ajudar aqui a resolver as questões que possam surgir entre locador e locatário. Ao meu ver, os projetos podem, ao contrário, incitar aí a possibilidade de locatários que, de má fé, queiram se beneficiar do não pagamento ou da suspensão das ações despejatórias. E isso não está certo, tá certo? Na realidade, nós temos que ter segurança nas relações jurídicas e a melhor forma disso é o princípio da liberdade contratual. Quanto mais o poder público se imiscuir nessa relação, pior. É melhor deixar os locadores e locatários tratar sozinhos e chegar a um denominador. Caso contrário, eles levarão as suas ações ao judiciário, que aplicará a equidade para resolver cada caso concreto. É preciso aqui distinguir o que é locação residencial das não residenciais, os despejos que nascem da vontade do locador, que são casos de resolver o contrato ou casos de rescisão, de culpa do locatário, ou casos em que há o caso fortuito ou a força maior aqui, derivada do fato do príncipe, certo? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado ao apresentar esses projetos de lei sem uma atenção mais acurada à lei do inquilinato, ok? Fico por aqui hoje. Obrigada.